Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa série de lives aí, onde a gente vai trazer para você conteúdo de transformação sobre identidade, mentalidade, conexão familiar. Estamos com essa série desde segunda-feira, às 6h57 da manhã, horário de Brasília, ao vivo aqui no Instagram. E depois eu coloco o vídeo tanto na gravação aqui no Instagram quanto no YouTube para você assistir. Hoje nós vamos conversar sobre filhos, sobre criação de filhos, educando filhos sem estresse. Então, se o ambiente da tua casa, ele, ao acordar, já está marcado aí por gritaria, por choro, por estresse, por uma rotina doméstica caótica, entenda só uma coisa: o problema não são os seus filhos, o problema não é a sua falta de inteligência, espiritual ou a sua capacidade técnica de criação. O problema está na falta de inteligência emocional para você conduzir e liderar o seu lar. Então eu queria que você avaliasse hoje, de 0 a 10, quanto está, qual é a qualidade de amor, do toque, de atenção que você tem dedicado aos seus filhos. Isso aqui é uma pergunta clássica que a gente faz num mapa de autoavaliação sistêmica, no nosso processo de coaching, onde nós temos 11 pilares que a gente avalia, e um deles, o pilar, é filhos. Então você que está assistindo esse vídeo, eu quero que você diga para mim, de 0 a 10, qual é a qualidade de amor, do toque, de atenção que você tem dedicado aos seus filhos, onde 0 é muito baixo, é quase nada, é nada, e 10 é perfeito, né? Eu dedico todo o tempo, todo o amor do mundo. Faça essa autoavaliação agora. Muitas pessoas, muitos empresários governam bem as suas lojas, os seus funcionários, as suas empresas, profissionais governam bem os seus trabalhos, aquilo que fazem com qualidade, mas são dominados pelo caos dentro da própria casa. Dentro de casa as coisas não funcionam, dentro de casa as coisas não andam. Fora tudo dá certo, mas dentro de casa é o terror. Então, chega de desculpas, chega de você criar historinhas, de criar justificativas sobre essas coisas. Está na hora de você assumir o controle e decifrar de vez a mente dos seus filhos para construir um lar saudável, um lar de paz, de unidade. Tá? E para decifrar essa situação, para que você possa entender sobre a tua criança, eu vou trazer para você uma metodologia que eu utilizo na análise de perfil comportamental. Nós temos aí 4 tipos de perfis comportamentais, de acordo com a teoria dos perfis comportamentais, e é uma base ao qual eu trabalho para direcionar famílias a se comunicarem melhor, a compreenderem o que cada um faz, porque pensa desse jeito, porque age desse jeito, porque toma determinadas decisões, e tudo isso através da metodologia Access Assessment, que prova que cada perfil humano, cada pessoa, cada ser humano tem um perfil comportamental único. Cada pessoa é única. Deus nos fez de maneira extraordinária, de maneira única. Ninguém é igual a ninguém. Então você vai ter que olhar para a tua criança de uma maneira individual. Eu tenho 2, 3 filhos, João, como é que eu faço? Eu vou tratar todo mundo igual? Jamais. Você vai tratar de acordo com aquilo que cada criança é. Tá? Então, cada filho tem um perfil. Então, se você já percebeu, por exemplo, que você tem mais de um filho, você já percebeu que quando você fala com um de um jeito, ele vai responder aquela sua atitude, mas quando você fala com o outro da mesma forma, ele provavelmente não vai dar atenção, a reação dele vai ser outra. Então você vai precisar projetar as suas expectativas e começar a ler o perfil de cada um deles para que você possa se comunicar na linguagem de cada um deles, da forma como eles se comunicam. Aqui em casa eu tenho 3 crianças, são 3 perfis comportamentais diferentes e eu tenho que aprender a lidar com cada um deles. Às vezes a gente está naquele dia, né, que você não está com tanta paciência assim, e você acaba achando que a forma que você comunica com um é a mesma forma que você comunica com todos, o que não é verdade, o que não dá certo, o que vai acontecer vários problemas. Tá? Então eu quero falar para você sobre os 4 perfis rapidamente e depois te explicar como é que você pode ir comunicando com eles para que você tenha aí uma melhora gigante na comunicação dos teus filhos, educando filhos sem estresse. Tá bom?
Eu tenho aí o perfil dominante, filhos dominantes. Lembra ontem eu falei sobre o gestor dominante, né? Quem é você no comando, quando ninguém está olhando. Aí eu falei sobre mim, né? Um pouquinho sobre o perfil dominante, mas vamos falar então sobre filhos dominantes. Crianças que têm um perfil comportamental dominante como sendo o seu maior, como sendo aquele que direciona. Então, eles são firmes, são decididos, são competitivos. Desde pequeno você começa a ver, eles querem ganhar, querem ganhar, querem ganhar. São pessoas competitivas. Tá? Se você tentar esmagá-lo nos gritos, você vai ter um confronto, porque você vai criar um filho rebelde, alguém que vai confrontar você, alguém que vai rebater você, porque o dominante não vai no grito, não adianta. Tá? Você vai gritar com ele, ele vai gritar de lá também, porque ele vai medir forças com você. Tá? O perfil dominante ele não foge a um conflito. Então você precisa parar de projetar, você precisa parar de projetar a forma como você quer e começar a se comunicar como ele, tá? Porque o perfil dominante precisa de desafios, precisa de autonomia direcionada e precisa de limites claros. Você precisa estabelecer limites, você precisa dar desafios para que ele se sinta, né? Eu estou fazendo, eu que estou decidindo, eu que estou agindo, mas você direciona. É você que direciona. Você dá duas opções e deixa ele escolher. As duas opções quem deu foi você. Tudo vai chegar no propósito que você quer. Tá? Então você tem que aprender a direcionar e comunicar com o perfil dominante, porque ele não foge a confronto. Nós temos os filhos influentes. Os filhos influentes são aqueles que são comunicativos, são amigáveis, buscam atenção o tempo todo, é a alegria da casa, é brincalhão, é extrovertido. Tá? Se você os isolar e os ignorar, você vai ter um problema, porque eles vão buscar atenção de forma negativa. Tá? Então, aproveite quando eles buscam atenção de forma positiva. Eles vão querer sorrir, brincar e tirar graça e fazer aquelas coisas todas. Agora, se você deixa ele de lado, ele vai fazer birras, vai fazer coisas que vão chamar a sua atenção, mas de maneira negativa. Então, você precisa conduzir esse processo, porque esse tipo de filho, esse tipo de criança precisa de validação pública. Quando você diz, poxa, o seu trabalho está muito bonito, está muito lindo, você está linda. Tenho uma filha aqui que é influente, né? Você está linda, ela se derrete toda. Quando ela ouve isso, quando a gente faz um elogio da atividade que ela faz. Então, precisa de validação pública, precisa de diálogo. Essa é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta, é muito tagarela. Fala muito, às vezes você diz assim, fecha a matraca, menina, fecha a matraca, né? Para de falar por um tempo. Mas ela fala muito, mas precisa de uma conexão pura. Então, você precisa conversar, precisa ter uma conexão, estar com ela ama isso, a criança que é influente, ela gosta de pessoas, de estar conectada a pessoas, então você precisa ter esse seu momento com ela, porque filhos influentes são desta maneira, são um tanto distraídos também, né, perdem o foco com uma determinada facilidade, e você precisa direcioná-los para não confundir isso com algum TD da vida, que é hoje a moda do momento fazer rotulações, tá? Então não confunda essas coisas. Primeiro examine o perfil da tua criança para que você possa conduzi-lo da maneira correta. Nós temos aí as crianças de perfis estáveis, que são crianças que são mais calmas, são pacientes, são mais profundas, são avessas a mudanças bruscas. As mudanças têm que ser devagar, tem que fazer uma trajetória, você tem que explicar, olha, nós vamos fazer desse jeito, nós vamos trabalhar dessa forma, tal dia vai acontecer isso. Para quê? Para que ela assimile a mudança e aceite a mudança de maneira mais tranquila. Tá? Então, o caos doméstico ele paralisa essa criança. Eu tenho uma criança aqui em casa que é fantástica e que tem um perfil estável, né? Quando vem problemas, quando vem uma gritaria, quando vem um confronto mais intenso, ela paralisa, ela fica estátua, sem reação. Tá? Então, esse perfil ele trata dessa forma. Então, ela precisa de uma rotina previsível, planejamento. Uma criança é extremamente planejada, organizada, e precisa de uma rotina previsível. Precisa de paciência, tá? Porque ela tem um ritmo dela. Ela vai fazer as coisas? Vai no ritmo dela. Você tem que dizer, olha, você tem que fazer isso, 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 e ela vai cumprir todo esse planejamento, mas no ritmo dela. Então você também tem que ser mais tranquilo, não estresse, não faça pressão psicológica, porque você vai travar a criança.
Nós temos os filhos conformes. Os filhos conformes, eles são mais detalhistas. Eles são organizados, são focados em regras, eles querem saber os porquês de cada ordem. Por que você está mandando fazer isso? Né? Sim, eu já entendi o que você quer, mas por que, por que eu tenho que fazer isso? São pessoas, são crianças que precisam de segurança, são crianças que precisam de explicações lógicas, elas são mais lógicas nas suas atitudes. Os processos são claros, devem ser claros e deixados debaixo do teto. Então, assim, vai colocando a ordem de prioridade, porque ele vai trabalhar por prioridade de acordo com aquilo que você determinar, porque é uma criança que segue padrões, tá bom? Mas o que você precisa, então, fazer? Tá? Na sua matriz ativa, você precisa ter uma comunicação certa, você precisa comunicar amor na frequência certa. Não adianta você, eu amo meus filhos, eu amo as minhas crianças, mas você precisa demonstrar, não apenas falar que ama, mas demonstrar esse amor, comunicar esse amor na frequência da tua criança. Não adianta. Lembra aqueles rádios antigos que você tinha que sintonizar a frequência, senão ele não pegava? Se ficasse um pouquinho fora da frequência, ele começava a chiar, começava a falhar. Então, a mesma coisa, a comunicação precisa estar sintonizada 100% na mesma frequência. Então, tudo aquilo que seus filhos veem, tudo aquilo que seus filhos ouvem e sentem repetidamente dentro da sua casa, programa as crenças que vão governar a vida adulta deles. E aí a responsabilidade é sua, tá? Tá na hora de você quebrar um ciclo. Às vezes você olha para a sua vida e diz assim, eu não entendo por que eu faço as mesmas coisas que os meus pais faziam, sendo que eu lá atrás criticava, julgava, falava, eu nunca vou fazer isso, mas você acaba fazendo a mesma atitude, tendo a mesma atitude, mesmo comportamento. Tudo isso vem por força da matriz de crenças que não dependeu de você. Ela foi forjada lá atrás quando você era apenas uma criança. Se a sua mãe gritava com você o tempo todo, adivinha o que vai acontecer? Você vai gritar o tempo todo com seu filho. Se a sua mãe ou o seu pai batiam em você, qual é a tendência? É que você bata também nos seus filhos. Se os seus pais xingavam você com palavras de baixo calão, né, você vai fazer a mesma coisa e a tendência, e muitas vezes você olhou naquela época e disse assim, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. Mas, na verdade, se você não quebra o ciclo degenerativo, você acaba repetindo as mesmas coisas que os seus pais faziam com você. Tá? E não culpe os seus pais. Tá? Os seus pais criaram você da melhor forma que podiam, dentro das condições que tinham, com a sabedoria que tinham naquela época, e você agora, com um novo conhecimento sobre inteligência emocional, em especial agora falando na criação de filhos, perfis comportamentais, você tem a oportunidade de quebrar o ciclo. Tá? Então, você precisa direcionar as suas crianças da forma como você quer que elas alcancem um resultado, falando ali na comunicação e na linguagem dela, sintonizando ali a frequência exata com ela. Então, se a sua comunicação é baseada em críticas ácidas, impaciência, rispidez, você está gerando sentimentos de rejeição e inadequação. Tá? O amor não verbal é o maior antídoto contra o estresse doméstico. Então, pare de falar e comece a agir. Tá? Pare de falar e comece a agir. Comece a demonstrar mais amor. Um abraço, lembra das conexões? O abraço de 40 segundos, a conexão visual, V0. Tá? Palavras de afirmação, você falar para as suas crianças, isso é importante. Então, quando você calibra, quando você coloca na mesma linha, quando você alinha os procedimentos, quando você calibra a sua linguagem externa para a necessidade do perfil da tua criança, não é a tua necessidade, é a necessidade do perfil da tua criança, tá? Do teu filho, você elimina a resistência, você desarma o diálogo interno de rebeldia, você instala um padrão neurológico rico de paz, de segurança, de amor dentro do teu lar. E é isso que você precisa fazer. Você precisa romper padrões desconstrutivos e colocar padrões
construtivos. Você precisa eliminar a mentalidade pobre, de escassez, e colocar uma mentalidade rica, de ambiente no lar próspero, de criação de filhos de sucesso. Tudo isso começa na mudança de mentalidade, que nós falamos na nossa primeira live, na segunda-feira. Tá? Se você não assistiu, então corre lá. Então chega de teoria, chega de disse-me-disse, chega de falatório, chega de blá blá blá, chega de confusão, chega de historinhas que você inventa, tá? De justificativas que você cria para deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Está na hora de agir. É você que vai salvar a rotina da sua casa, você que vai salvar a rotina da sua família, você que vai transformar a tua vida. Uma pessoa me perguntou outro dia sobre mentoria, e só que a mentoria ela não queria para ela a mentoria, ela queria a mentoria para o esposo dela. E eu normalmente questiono isso porque não adianta você querer buscar que a outra pessoa mude sem que você demonstre a transformação. A transformação começa em você. Se você está querendo que outra pessoa mude, está na hora de você primeiro olhar para aquilo que você precisa mudar. Então, da mesma forma, falando dos teus filhos, se você quer que os teus filhos mudem, então na hora de você mudar a tua forma de se comportar e de se comunicar para que ele entenda aquilo que você de fato quer. Então, não pense que você vai mudar as outras pessoas, você vai pagar o melhor programa de mentoria, de consultoria para uma pessoa. Se ela não tiver a consciência, o real interesse de mudar, ela não vai mudar e o programa ainda vai ser destruído. Então, eu não faço programas de mentoria com quem não tem esse desejo de mudança, tá? A pessoa precisa entender que ela tem que mudar, não é o outro. A mudança do outro vai acontecer por consequência de ver a transformação na tua vida em primeiro lugar. Então, se você já iniciou esse processo, se você está pensando em iniciar esse processo, pense, é você. Se você quer mudança no outro, primeiro mude você. A Bíblia nos fala que antes da gente querer tirar a estaca, o esteio, a madeira que está no olho da outra pessoa, nós temos que tirar o cisco. Né? Antes de tirar o cisco que está no olho da outra pessoa, você tem que tirar a madeira que está dentro do teu olho para que você possa enxergar bem e então ajudar a outra pessoa. Então, mudança começa em você. Volta para cá. Falando agora de práticas para você, então, fazer a ativação familiar com as tuas crianças, e isso vai trazer resultados extraordinários, tá? Talvez você não consiga, como eu falei outro dia, de você fazer com o teu esposo, etc., com a tua família no geral, porque às vezes a pessoa tem uma certa resistência, mas faz com os teus filhos, aqui falando de filhos. Já falei do abraço de 40 segundos para você na outra aula, onde você vai abraçar a tua criança, simplesmente para conectar. Pare tudo aquilo que você está fazendo, descruze os seus braços e dê um abraço de entrega total, aquele abraço carinhoso, aquele abraço fraterno. É um abraço mais longo, tá? Em silêncio, você não precisa falar absolutamente nada, é só abraçar. Você vai ver o benefício que isso traz para o seu filho. Você vai estar inundando o sistema neurofisiológico dele de ocitocina, que é o hormônio do amor, do prazer, tá? E você vai trazer para ele afeto seguro. Você vai fazer com que a tua criança se sinta amada. Lembra lá do perfil dominante? Quer parar o grito? Abraça. Faça um abraço grande, longo. Ele vai se debater, ele vai te empurrar. Abraça com firmeza, abraça com carinho. Você vai ver que ele vai se acalmando. Ele vai depois ali respirando com mais tranquilidade. Você vai ver o resultado, isso na vida dele. Então, abrace. 2, faça a validação direcionada, tá? Faça 5 elogios puros e simples para essa tua criança. Diga o que ela tem de bom. Tá? Elogie. Fale das virtudes reais dele. Aí você adapta a cada perfil, tá? Não vai querer dizer que todo mundo é igual, que não é, não. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que é extremamente ousada, que é a minha filha que é dominante e influente, né? E ela é ousada, ela é corajosa, ela arrisca, ela faz coisas que a outra que é mais tranquila, por ser estável, conforme, não faz. Então você tem que elogiar cada criança de acordo com as características dela. Enquanto, por exemplo, eu elogio uma por ser muito bem organizada, muito planejada, por fazer as coisas com extrema qualidade quando se dedica a fazer. Né? A outra eu tenho que dizer, olha, você é muito corajosa, você é ousada, você é brincalhona, você é engraçada. Então são elogios
que são diferentes para cada criança de acordo com o seu perfil. Você tem que olhar, papai, mamãe, você que tem que olhar. Não adianta você querer uma receita pronta de bolo que você não vai achar. Você tem que olhar para a tua criança, examinar a tua criança, entender isso aqui, e eu posso te ajudar a entender de forma mais profunda, tá? De forma mais profunda, isso aqui com relação às tuas crianças, tá bom? E profetize pilar dos teus filhos. Fale palavras de afirmação. A Bíblia nos fala que palavras têm poder. Então, direcione palavras construtivas para os teus filhos. Olhe nos olhos deles e fale. Olhe dentro dos olhos e diz: você é forte, você é corajoso, você é íntegro, você é ousado, você é um sucesso, você é vitorioso, você é vitoriosa, você é alguém que conquista, você é alguém que vai chegar a resultados extraordinários, eu estou do teu lado. Então você tem que direcionar os teus filhos, olhe nos olhos, fazendo V0, fazendo conexão, e fale, tá? Fale com uma voz mansa, mas com uma voz firme, com uma voz de segurança. Fale o futuro extraordinário dele, dela. Fale, você tem que falar o valor da identidade da tua criança, que o Criador depositou nele. Você tem que dizer: você foi criado de forma extraordinária, Deus criou você de forma única, você é amada, você é amado, você é sensacional. Porque se você não falar, se você não embutir esses pensamentos na cabeça da tua criança, se você não trazer palavras futuras de sucesso para a tua criança, adivinha? Outras pessoas vão trazer. Outras pessoas vão trazer. E você precisa direcionar as tuas crianças no caminho certo. Eu quero ajudar você. Eu quero que as tuas crianças sejam sucesso, que sejam cabeça e não cauda. Tá bom? Então, governe a sua casa hoje, amanhã, 6h57 em ponto. O nosso encontro vai ser sobre alinhamento conjugal. Hoje nós falamos sobre filhos, amanhã nós vamos falar sobre o pilar conjugal, diálogo, cumplicidade, como você pode restaurar vínculos, blindar o casamento contra pressões externas. Tudo isso eu vou falar amanhã. Então, se você já conhece alguém que precisa melhorar o pilar conjugal, então já compartilha com ele a live de amanhã, 6h57 da manhã. E se você prefere caminhar pelo YouTube, tá? Também estou colocando, mas lá não é ao vivo, então você vai ter lá no YouTube os vídeos para você poder compartilhar depois com essas pessoas. Então, no mais, que Deus te abençoe, um forte abraço. Você que chegou no finalzinho agora, dá para assistir, voltar, pegar todo, tá muito bacana, falando sobre filhos, e já compartilha com outras pessoas também. Conteúdo bom a gente compartilha. No mais, um beijo do Altman e a gente se vê amanhã, 6h57 em ponto, horário de Brasília, tá? Então, se o teu fuso horário é diferente, então já agenda aí o programa do teu relógio, porque primeiro passo para chegar a resultados é tomar decisões, e decisões exigem coragem, como nós falamos lá na nossa primeira aula, que foi sobre transformação exige coragem. Que Deus te abençoe, a gente se vê amanhã. Vou deixar a caixinha de perguntas aí nos stories, se você quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, nós estamos juntos. Um forte abraço. Tchau, tchau.